Entrevista aqui conosco. Bom dia, prefeito. Dilson, bom dia a você, aos amigos da Rádio Princesa, a toda essa equipe que nesse momento se junta, juntamente com um grupo muito bom de pessoas que lhe ouvem nesse momento, como eu também, e dizer que fico muito alegre em a gente poder se encontrar mais uma vez. Eu vi você aí lendo sobre André Almeida, um grande cardiologista, uma pessoa extremamente capaz, competente, e meu colega, lutador de karatê faixa marrom. Lá com o professor Aldac. Então, as pessoas que forem saibam, Fernando Moreira, saibam também, Miro, que é um grande profissional. Ele é muito competente tecnicamente, então, como cardiologista e como lutador de karatê também. Cardiologista de forma internacional. E lutador de karatê, o professor Aldac, que está chegando agora de Santa Catarina, teve um campeonato brasileiro de karatê em homenagem ao professor Aldac Araújo. Essa preparação física aí para enfrentar essa maratona aí que tem aí pela frente, né, de eleição, que vai exigir muito de vocês políticos. E é preciso que além, né? E o karatê tem essa questão do equilíbrio também, que você mantém uma linha, não só uma linha física, mas uma linha de equilíbrio muito importante. Para em eleição, como é que você está vendo? O professor Aldac tem uma característica, ele é treinador de autistas. O Aldac tem uma paciência enorme, ele ensina autistas há mais ou menos uns 4 ou 5 anos já. É uma figura muito dedicada. E a gente falando de eleição, lembrar que você é do MDB, a semana passada teve aqui a candidata à presidência do seu partido. Como é que está situado o prefeito Coben nessa situação, tendo uma candidata à presidência da República do seu partido e, por outro lado, nós temos o prefeito que apoia aqui em Feira de Santana um candidato que não é do partido dele. A vinda da candidata Simone Tebet se deve a uma decisão de participação do MDB, do qual eu faço, o presidente Baleia Rossi, o presidente Temer, e todos nós estamos imbuídos em que o partido tenha nessa linha, e ela terá uma linha extremamente importante para que o MDB não seja o que está sendo hoje, um partido disperso, um partido basicamente congressual, e aonde ele pode fazer essas suas disputas, essa disputa às vezes não se completa numa relação nacional forte. Então, a nossa decisão em apoiar Simone Tebet, primeiro, é uma decisão partidária, fiz isso já desde o 2 de julho e continuo fazendo, é um voto que eu acho extremamente importante, uma mulher que eu acho extremamente preparada para poder administrar o Brasil. E eu acho importante que o MDB tenha essa voz nos representando e mantendo a mínima unidade partidária. E aqui na Bahia, a nível estadual, como situa o partido? O partido, uma parte está apoiando o PT e nós, do verdadeiro MDB, estamos apoiando o candidato ACM Neto. O partido não lançou candidatura própria na Bahia, portanto, essa divisão aqui fica uma divisão explícita, como está acontecendo em outros lugares do Brasil, o que não é bom para o partido. Eu acho que ao sair, o partido não sai fortalecido. Essas divisões do MDB só fazem enfraquecer o nosso partido. Cober, agora falando da administração, que é o que interessa pra gente aqui, nós estamos chegando aí ao seu terceiro, quarto ano de prefeito em Feira, né? Considerando os 2 anos do mandato que você exerceu como vice e assumiu a prefeitura, e já tem mais 2 anos como prefeito, mas o tempo passa rápido, não é? Nós já estamos aí com 2 anos do seu mandato praticamente, né? Acabou a eleição e daí em diante você já tem que preparar o final de ano. O que é que que balanço você faz desses 2 anos? Eu vou avaliar os 4 anos. Os 4 anos. Dos quais 2 foram de epidemia. Então, na realidade, nos 2 primeiros anos ainda conseguimos de alguma forma articular, organizar a questão do projeto Centro inicial, e logo em seguida, 8 de março de 2020, o mundo parou e nós paramos também. Então, as dificuldades foram adicionais nesse período. Até um ano atrás, Dilson, nós tínhamos o hospital de campanha aberto. 2021, a essa época, nós tínhamos o hospital de campanha ainda funcionando. Então, nesse período, houve uma parada muito grande, porque nos voltamos para a busca da vida, para a busca da vacina, que chegou em Feira no dia 19 de janeiro de 2021. A vacina chegou, não tem um ano ainda e pouco que a vacina chegou para que nós conseguíssemos interromper a transmissão da doença. Então, o que nós estamos fazendo esse ano, agora que na realidade é o primeiro, nós tivemos orçamento a partir de março, a partir de 18 de março. Então, as licitações que ocorreram, todas atrasaram nesse ano. E nós estamos avançando com lentidão, é verdade, mas avançando dentro dos princípios, todos eles, os princípios legais. Eu tenho uma visão positiva do período que eu estou aqui, até porque, neste momento,
é um reflexo ainda grande da questão da epidemia, que afetou a economia como um todo, paralisou muita coisa, e agora nós estamos conseguindo avançar um pouco. Ontem, por exemplo, demos um pequeno avanço na questão do transporte coletivo, que foi desses o mais atingido, principalmente pelo aumento do diesel, principalmente em 2021, com a redução grande de transportes. Enfim, nas várias áreas nós estamos andando dentro do que é possível andar de forma positiva. Bom, no transporte coletivo, hoje a grande indagação, o BRT, quando funcionará plenamente? Porque até então a gente não teve um funcionamento. O BRT ainda é uma grande incógnita em Feira de Santana. O BRT não é só o ônibus, Dilson. É o transporte rápido sobre ônibus, que é a sigla em inglês, significa que ele tem que, em determinados corredores, ele tem que ter mais velocidade. Em 2020, quando nós estávamos recebendo as nossas estações de transbordo, começa a epidemia. O número de passageiros que era de 100 mil passou para 40 mil. Resultado, a frota que era de 140 baixou para 70. Então, nós freamos tudo. E agora é que nós estamos conseguindo dar alguns passos. Nós não podemos aumentar de forma nenhuma o valor da passagem. Foi-se necessário fazer esforços adicionais para que as empresas não parassem, como parou Itabuna 11 meses, como Salvador perdeu 3 empresas, Camaçari de 2 ficou 1. Enfim, essa dificuldade toda que houve nesse período, não falo nem de BRT, eu falo de transporte coletivo mesmo. Conquista teve problemas importantes e outros estados do Brasil. Mas agora nós estamos voltar a ter o transporte o mais normal que puder, vamos para 75% da frota a partir de hoje, já está rodando, abrir os terminais da Pampalona, que está aberto, da Noide, e até sábado a gente abre também o da Ayrton Senna. O que nós precisamos nesse momento, tivemos até agora, foi a manutenção do sistema de transportes. Estive em Brasília quantas vezes para o dinheiro que vai ser liberado para as empresas agora, dia 30. Foram 2,5 bilhões para o Brasil inteiro, e para aqui para feira deve vir mais de 8 milhões de reais inicialmente, para poder ajudar as empresas a compensar o prejuízo que tiveram nos aumentos de diesel. Enfim, a questão não é o ônibus em si. O desafio até agora foi manter o ônibus funcionando. E isso nós conseguimos da forma possível. Você sabe que a vinda desse BRT, a gente pontuou o BRT, porque foi um problema muito problemático, muito traumático. Manifestações. Muito politizado, é verdade. Muito politizado, mas exato. Manifestações, grande parte da oposição contra o BRT, o sistema, uns achavam que devia ser primeiro no anel de contorno, mas por uma decisão administrativa é o que está aí. Então, de sorte que ele é um equipamento que estão com os binóculos apontados para ele. Por essa questão que a gente pergunta ao prefeito se nós vamos, mesmo com essa dificuldade que o senhor citou, se a gente tem uma previsão de estar, por exemplo, as estações que estão aí, algumas delas até deterioradas, que caminhões passaram, derrubaram uma parte aqui na João Durval. Cobertura. Aqui na João Durval, é verdade. Dilson, o que nós estamos fazendo agora é reativar, ativar de forma regular o BRT. Ônibus articulados. Nós tivemos que adquirir ônibus com a porta do lado esquerdo, que as portas todas dos ônibus eram do lado direito. Não tem ônibus suficiente para se fazer no Brasil hoje, então se adapta a saída para o lado esquerdo, que é onde essas ações de BRT acontecem. Mas, de qualquer forma, a forma agora, foram 16 ônibus colocados em funcionamento ontem, vão ter mais 18 até o final do mês, e nós queremos regular a quantidade de transportes para evitar a quantidade de pessoas que estavam se aglomerando dentro dos ônibus e colocar em funcionamento os transportes rápidos nos corredores. Semana atrasada tivemos aqui com uma das pessoas que tem um trabalho muito forte em São Paulo, que ficou de apresentar um trabalho direto com relação à questão do BRT em corredores, que o funcionamento do BRT se dará em alguns corredores específicos para reduzir o tempo entre a pessoa sair de casa e chegar no seu destino. Como é? O chamado shopping popular, não é? Que é a cidade das compras. É outro problema aí que você enfrenta, que a cidade enfrenta com essa manifestação, inclusive, dos próprios lojistas ou os comerciantes do local. Né? Qual é a solução definitiva para esse impasse? Nós já, na questão da segurança ali próxima, nós já entregamos a Polícia Militar, sede da companhia número 64, já está entregue para poder nós ter maior segurança naquela área. Nós estamos suspendendo o pagamento dos aluguéis até dezembro. Nós chamamos todos aqueles camelôs originais, apareceram 1.100
dos 1.800 apareceram 1.100. Essas pessoas voltaram para o shopping popular e agora estão pagando apenas e especificamente a questão que diz respeito à divisão dos custos do condomínio, e nós estamos aí, juntamente com o vice-prefeito Fernando Fabinho, adequando as condições para que novas pessoas que queiram ir para o shopping, que não sejam do Camelôs originais, também possam trabalhar por lá. Estamos cobrando da empresa também as posições que ela não cumpriu até agora, lojas âncoras e outras ações que dizem respeito à complementação de obras feitas pela empresa que não foram complementadas. Estamos verificando o que é possível fazer para manutenção daquele espaço que nós entendemos um grande espaço. Estive com a Simone Tebet lá no Feiraguai, que é uma forma do que já atrás mostrou que é possível que nós tenhamos um ressurgimento rápido do ponto de vista econômico, inclusive. Uma das coisas que afetou o shopping foi o momento econômico da epidemia. Bom, hoje, como é que está a administração efetiva da empresa concessionária? Porque com a interferência municipal, do poder municipal, é uma parceria público-privada, não é verdade? É uma PPP. É uma PPP. Mas onde está a competência da empresa ou não nesse momento? Exatamente, nós estamos definindo, você foi muito preciso e muito cirúrgico nessa questão. A empresa administra o shopping, até porque ela fez os investimentos que ela fez foram para isso, ela é uma fundação. Agora nós estabelecemos os limites, né? Quem levou até agora as pessoas para lá, para o shopping, fomos nós, a prefeitura, porque lá nós temos 1.800 vagas para poder serem ocupadas e nós levamos essas pessoas. A empresa até agora é que não levou ninguém, e nós estamos cobrando agora da regularização do contrato, que ela cumpra a parte que ela se comprometeu, o que não foi feito até agora também. Essa é outra maneira. E as relações diretas com a própria empresa estão sendo feitas com aquele pessoal da fundação que fica em São Paulo. Nós teremos, após aí esse período eleitoral, uma reunião com a coordenação dessa fundação para definirmos novas linhas de conduta com relação ao shopping popular de Feira de Santana. Bom, o que tem a ver muito a área do centro de abastecimento, semana passada nós tivemos aqui muitas reclamações do centro em relação à higienização, a questão do uso do centro pelos pequenos e grandes também empreendedores, onde as pessoas reclamavam de que produtos jogados no chão, produtos alimentícios jogados na lama, a falta de higiene muito grande. Isso requer, evidentemente, uma ação mais rápida, e você me falava aqui, recentemente, dessa questão da SEASA, que tirando aquele fluxo de pesado, o centro pode ser higienizado, pode ser reorganizado. Mas está longe ou está perto, Roberto? Isso eu já estabeleci todos os meus limites e já comecei a ficar chateado com essa não consecução desse objetivo. No centro se suja mais do que se limpa, porque lá nós temos 20 a 30 pessoas trabalhando diariamente na questão da limpeza. Outro dia tinha uma pessoa num caminhão daquele lá que tinha uma melancia que não estava boa, ele foi e jogou no chão. Enfim, é uma questão também que diz respeito à forma como as pessoas encaram aquela área. Mas eu quero trazer para mim a responsabilidade do que é mais negativo. Os blocos de banheiros todos entupidos. Mas é entupido de lata, é entupido de tudo que você possa imaginar. Não é uma questão apenas de cuidado, não. É uma questão apenas de ter que ter respeito para você utilizar melhor aquela área. Nós tínhamos uma associação que cuidava disso, essa associação saiu, nós estamos refazendo o chamamento público agora, para que a gente possa, de alguma forma, melhorar essa questão de banheiros públicos que ali funcionam mal. Aliás, o banheiro do shopping funciona bem. Interessante, o banheiro do shopping, como tem controle, como tem custo e tal, lá funciona bem. Lá no shopping, lá no centro de abastecimento, as coisas não funcionam adequadamente. A questão da segurança, que é fundamental, já tem uma companhia trabalhando lá dentro agora, que eu espero que aquelas questões de crimes deixem de ocorrer. Nós vamos identificar todo mundo que trabalha no centro agora também, a companhia já nos pediu e nós vamos fazer essa identificação. O restaurante popular continua com quase 2.000 refeições por dia, funcionando também bem, mas nós temos o Centro Pop que funciona ali de junto para poder atender a população de rua. Enfim, é um complexo que eu sei que tem problemas, mas que precisa ser muito melhor administrado. Eu não sei se funciona, porque dizem que quando a gente dá uma ideia assim de uma coisa que a gente vê em algum lugar, a gente diz, mas você fez isso, você deu essa ideia, porque em alguns lugares do Brasil e também do mundo, tem um detalhe, os banheiros. Uns lugares pagam, por exemplo, nós temos casos aqui, como os banheiros de Salvador, da estação rodoviária, que as pessoas pagam para usar, mas tem lugares que as pessoas não pagam, mas tem
uma pessoa que toma conta de cada banheiro, que não ganha nem da prefeitura, não ganha da empresa, a pessoa vive da colaboração, paga quanto quer. Se não tiver dinheiro para pagar, não paga. Mas de moeda em moeda, compõe um salário razoável para alguém que toma conta do banheiro. Não funcionaria aqui, não? Eu acho que é uma hipótese também. O indivíduo não tem salário. Não, eu acho que é uma hipótese. Ele vai tomar conta do banheiro, ele vai cuidar do banheiro, ele vai limpar o banheiro, ele vai ser alguém vai ver que ali tem alguém tomando conta. E no fim alguém dá uma colaboração, você pode dar 10 centavos, 20 centavos, você dá quanto quer. Se não tiver dinheiro, não dá. Mas duvido que alguém não tire a mão no bolso e não dê uma moeda de 20 centavos, 10 centavos, 15 centavos para usar um banheiro. Edilson, o que nós estamos pensando na prefeitura é fazer uma licitação dos banheiros públicos todos. A prefeitura tem quantas áreas, 100, 80, 200, e fazer uma licitação pública e deixar uma empresa tomar conta disso, porque nós temos uma questão nossa, que o nosso problema não é limpar, não, o problema é deixar de sujar, se suja muito mais do que se limpa, e essa área de banheiro é crítica, porque tem dificuldade, você vê no Tomba tem dificuldades, tem problemas na Feira da Estação Nova, tem problemas em todos os lugares, no banheiro, especificamente, e de pessoas que descartam, e lá no centro esse é um problema, já conversamos com a empresa que faz a limpeza, as pessoas descartam em qualquer lugar, qualquer coisa, como se o lixo não fizesse parte do seu comércio, do dia a dia. Proteger a si próprio, evitar que a sujeira contamine o seu negócio. Nós estamos entrevistando o prefeito Colbert Filho no nosso Bom Dia Feira para Retífica Modelo. Você tem o que existe melhor em retífica de motores na linha leve e pesada, mão de obra especializada credenciada pelo Conselho Nacional de Retífica de Motores, CONAREM, qualidade comprovada, garantia nacional, traslado de região sem custo para o cliente. Retífica Modelo, qualidade e transparência, Rua São José 449 Paraúnas, 3024-7700, WhatsApp 992944846. E peregrinação, viagens e turismo, a peregrinação Viagem Imperdível aos Santuários Marianos de 14 de agosto a 1º de setembro, Portugal, Espanha, Itália, França. Isso no ano que vem, gente, você começa a pagar agora. Direção espiritual com a Irmã Rosa e pagamento em 10 vezes. Reserve pacote peregrinação, viagens e turismo, ligue 991-336548. Temos pergunta aqui para o prefeito Colbert Filho. Sim, duas perguntas aqui de ouvintes que chegam pelo WhatsApp. A Tatiana Lopes mandou pro WhatsApp do programa o seguinte: bom dia a todos. Meu querido prefeito, gostaria de saber por que as crianças da escola Dr. Celso Ribeiro Dalto, no bairro Queimadinha, estão sem merenda escolar. Sou mãe e tenho 2 filhos na escola. Eu vou pedir para essa informação, Jairo, ligue, por favor, para a professora Nancy. Eu não tenho informação de falta de merenda, mas vou verificar o que é que tem, porque não deve estar havendo falta de distribuição de merenda, ou talvez alguns componentes, mas eu vou pedir agora aqui uma informação e respondo a Tatiana logo em seguida. O Joel Marley também manda aqui mais uma solicitação, né? Ele pergunta, fazer um apelo ao prefeito em nome de Jesus Cristo, para ele colocar um ônibus no Corredor do Povo em Jaguara, para trazer o pessoal para a Feira de Santana, porque para pegar um ônibus por lá, o povo anda cerca de 10 quilômetros, para pegar o carro que passa às 5 horas da manhã, aí tem que sair de casa 3 horas da manhã. Por favor, senhor prefeito, obrigado. Joel Marley. Joel, o Corredor do Povo, eu sei que é uma área bem habitada lá em Jaguara. Eu vou verificar o que se tem para poder se diminuir essa dificuldade de pessoas que estão andando 1,5 légua, né? 1,5 légua de distância é distância em qualquer lugar. Então precisa ser evitado isso. Aliás, prefeito, por falar. Não é isso mesmo? 1,5 légua? 1,5 légua. 1,5 légua seria 9, né? Mais de 1,5 légua. Ele falou aqui cerca de 10 quilômetros. A propósito, já que falamos de transporte público. 1 légua são 6. Se calcula, se for rápido, é 1 hora por cada 6 quilômetros. Se são 10 quilômetros, vai gastar 1h30 se ele for aquele corredor. E se não for, é 2 horas. É 2 horas caminhando. Pois é, aproveitando o gancho de transporte público, prefeito, ontem a gente teve, né, a inauguração de reabertura, né, de 2 centrais de transbordo, uma na Fraga Maia, uma na Nó de Cerqueira, outra na Pampalona.
Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso e sobre o BRT. A gente deve ter novidades a respeito disso. Como que vai ser essa integração também, pegando agora também bairros, né, já que a gente tem Pampalona? Vai ter sim essa integração. O secretário Saulo ontem deu as explicações mais adequadas dessa nova distribuição de setores alimentadores do transporte coletivo e das ações de expansão do BRT. Porque os corredores precisam ser ampliados tanto no sentido norte quanto no sentido sul da cidade. Mas a integração precisa ser melhorada também, inclusive com todo o sistema auxiliar, o STIPAC, que é um sistema complementar e que devia estar funcionando lá em Jaguara também, não sei por que é que está. Eu vou pedir a Saulo que me informe para responder ao Joel Marley. Não, Joel Marley. Vou me perguntar a ele para poder ter essa informação e dizer como é que a gente pode adequar a essas questões. E nós lançamos um aplicativo no qual as pessoas não precisam necessariamente comprar um cartão plástico para poder utilizar o sistema de transporte, mas pode ser feito também através do próprio celular. As pessoas que gostarem e precisarem ter esse sistema podem utilizar isso não só em feira, Dilson, mas em qualquer lugar. Aonde a pessoa tiver, eu vi lá na sequência, vai estar em Ribeirão Preto, coloca lá Ribeirão Preto, pode adquirir passagens ou transportes, inclusive se for metrô, qualquer outra forma de transporte. Prefeito, eu acho que ficou inconclusa aquela pergunta que a gente falou sobre o centro de abastecimento, porque a gente teria que voltar à questão do novo equipamento que a prefeitura idealizou. Da CEASA, que você está falando. Há uma proposta para que isso possa ser feito lá em Humildes. Uma empresa ofereceu uma área de terreno para poder ser feito isso de forma privada. Não é uma PPP, não é uma participação da prefeitura, é uma forma totalmente privada onde pudesse ser colocado. Não sei exatamente o final desse desdobramento, ficou de ser feito esse início de trabalho, início de obra, inclusive eles cederam lá e nós estamos construindo a UPA de Humildes numa dessas áreas, onde vai ser instalado esse equipamento. Área? Não tenho informação se compraram. Foi cedida à prefeitura uma área para a construção da UPA de Humildes que está em andamento agora lá também. Mas quem cedeu a área? É uma empresa. Essa área pertence a uma empresa que seria aquela que operará essa estrutura da CEASA. Prefeito, o senhor tem aí ainda, diríamos assim, problemas administrativos, porque o senhor teve 2 secretários que foram afastados judicialmente. Exatamente. E o senhor tem um outro secretário que pediu demissão. E o senhor ainda tem uma secretaria que, em tese, está ocupada integralmente, está desocupada. E o senhor ainda tem a Procuradoria Jurídica do município, não é? Que ainda não tem um titular. Para essas 3 funções, qual o pensamento do prefeito? Essas 4 funções. Eu vou fazer as indicações definitivas. Estou esperando terminar esse período eleitoral também, para que nós possamos ter essa decisão. Dia 3 de outubro completa o prazo legal judicial. Exatamente, dia 3 de outubro, então eu estou esperando a complementação desses prazos para que a gente possa definir a questão. E os secretários cujo prazo termina dia 3, eles poderão continuar? Eu estou aguardando uma decisão judicial. E o outro secretário é a secretária de comunicação, que o senhor tem o Renata Maia hoje, que está... Como está interina também. E ela vai continuar? Nós vamos decidir essa questão, eu quero decidir tudo isso conjuntamente, mas eu estou esperando terminar esse período eleitoral também. A saída do secretário Borges teve algo pessoal? Não, muito pelo contrário, ele me disse que queria ter uma outra atividade e que também tem problema tem ações de sua família, de pessoas que não estão no Brasil, onde ele viajou, mas disse que preferia não continuar. Já tinha começado conosco lá atrás na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e disse que era melhor que ele se afastasse. Eu agradeci muito, acho que é uma pessoa, amigo pessoal, ele, Constância, é uma pessoa muito tranquila, muito boa, mas que queria ter uma outra atividade. E nós estamos há pouco tempo na Expofeira. E o centro e o nosso exposição. Disso, esse ano nós vamos fazer uma exposição, não da Expofeira, mas estamos vendo a perspectiva de em novembro fazer uma exposição de cavalos, algo que... Então não teremos Expofeira? Não, esse ano não. Seria agora em setembro, né? Então não adiei a Expofeira. O que nós vamos fazer é uma atividade agropecuária em novembro. Nós estamos vendo o que é que nós vamos fazer também. Estive ontem lá em Salvador na posse de Humberto Miranda da FAEB, e o que nós estamos neste momento precisando
e aí eu vou mais uma vez pedir, é que a Câmara aprove a cessão de uso de 3 tarefas, né, das 66 tarefas, para que a FAEB e o Senar possam fazer uma escola aqui em Feira de Santana. Eles têm mais de 10 milhões de reais para poder construir uma escola técnica de nível superior de agricultura e pecuária na nossa cidade. E possa ficar ali nas imediações do... Vai ficar lá dentro do parque. Dentro do parque. E tem área suficiente? Tem, são 66 tarefas, Dilson, o parque. Eles estão pedindo uma cessão de uso de 3 tarefas. Mas o senhor vai precisar de uma entrada pelo lado, né? Mas salvo não engano, a decisão é de não abrir mais pela BR-304. Já foi cedida. Já foi cedida a entrada do parque pela Noide Cerqueira. Nós estamos, inclusive, revendo com a Justiça. Foi cedida pelos proprietários, a família Martins? Pelos proprietários, já está tudo cedido, já está tudo encaminhado. E nós vamos voltar. Foi desapropriação ou doação? Doação. E nós vamos pedir à Justiça a abertura pela BR-324, porque não tem mais shows no parque, não tem mais nenhum tipo de atividade daquele tipo de show como se tinha. E o acesso ali, nós vamos fazer um acesso específico pela Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Sim, que é a BR-324. Não, é ao lado da BR-324, ali o nome da rua, aquilo é uma rua, uma avenida. Tanto que aquele supermercado que tem, aquele atacadão que tem, está na Avenida Luiz Eduardo Magalhães. Mas o senhor vai recuar? Recuar a cerca, tá certo? Mas... Quantos metros ali? Eu tenho a impressão que são uns 20 a 30 metros. 20 a 30 metros. Vai relocar a saída da passarela também. E nós vamos fazer um acesso. Sim, mas a entrada continuará por ali. Vai entrar por ali e pela Noide. Nós vamos ter 2 entradas, 2 alternativas, entrada e saída. Tanto de carro como de pessoas? Quanto de carro quanto de pessoas. E a ideia nossa é trazer todas aquelas feiras de exposição de couro que tem lá no Campo do Gado Novo, para cá, para a BR-324 ali na frente, um acesso de mais de 30 mil, 40 mil carros que passam ali por dia, restaurantes. A ideia é fazer uma estrutura... Eu acho que ali vai ser uma coisa permanente. É um parque multiuso, não é apenas para exposições, vão ter exposições também, exposições presenciais e virtuais, mas a ideia é que seja uma área de expansão de agropecuária de qualidade. O senhor tem 2 anos para isso, e lembrar que a interdição daquela área ali já se passam muito mais de 2 anos. Nós estamos pedindo agora que seja refeita, e essa intervenção que nós queremos fazer com a CNA e montar ali uma escola de nível superior, que aí nós vamos ter uma função e uma atividade permanente. Mas esse evento agora do mês de novembro não é Expo Feira. Ele funcionaria mais ou menos como? É shows? Não, vai ser uma exposição de animais, não é show. Só animais? Só animais. É uma exposição de animais. Vamos fazer algo. Nós estamos em contato lá com o pessoal de Barretos. Sim, mas eu pergunto, prefeito, quando isso acontece, não dá uma conotação de exposição? De uma exposição? Não, vai ter exposição de máquinas, por exemplo? Nós queremos fazer uma exposição de animais, principalmente cavalos, especificamente. Não é uma exposição só de... cavalos? Cavalos. Não tem bovinos? Não tem bovinos. Seria uma exposição de animais mesmo, especificamente. E estamos entrando em contato com o pessoal de Barretos para ver se a gente não consegue fazer uma etapa de um peão daquele de Barretos, porque ali tem um apelo de chamamento de pessoas. Mas aí tem que fazer uma arena. O que for necessário a gente vai precisar fazer também, mas o importante é ter um projeto. Lembra, eu estou falando tudo isso porque o senhor só tem 2 anos. Mas eu não preciso fazer no meu período, se eu deixar tudo pronto para andar, o senhor anda. Não preciso fazer alguma coisa com tempo para terminar. Eu tenho que ter tempo para começar. Eu pedi à Câmara 260 milhões de reais para a gente fazer a drenagem da cidade toda, a drenagem da Artemia Pires, para a gente fazer viadutos no Feira 9. Não é preciso que eu faça, o importante é que a cidade tenha. É mais do que eu, a cidade é muito maior do que nós. Bira Nascimento tem uma pergunta aí para o prefeito. Eu tô mesmo que você, Dilson. Você começa o projeto, mas você não limitou o final, não. Você está cada dia construindo projetos novos, mas não limita o seu prazo. Você está deixando que as coisas... Não, mas eu veja bem. Inclusive a Espantagada FM, que é seu projeto. Vai sair. Mas quando eu falo dos 2 anos, prefeito Couber, é porque realmente são etapas, né? De uma gestão... Necessárias de serem cumpridas. E o senhor teve 2... mais 4, 6, e evidentemente que cada um bota um tijolo, bota um paralelo. É o que eu pretendo fazer. Bota um asfalto, bota alguma coisa e que ajuda a construir feira. Mas a gente torce para que quanto mais rápido, melhor. Não, eu também torço por isso. Sim, Miro. Muito bem, Dilson Barro. Primeiro, bom dia para o prefeito Couber Martins. Nós tivemos a semana passada, prefeito, um anúncio por parte do diretor da empresa da administração do aeroporto de Feira de Santana, já colocando voos no aeroporto de Feira de Santana a partir do mês de dezembro,
ele até precisou datas a partir de 18 de dezembro, em média, para o estado de Pernambuco, ou seja, para o aeroporto de Recife. Por outro lado, ele disse que também já tem a conversa em andamento, né, muito forte com relação ao grupo da Itapemirim, para que possa também explorar voos, e aí já seria antes disso até, né, de Feira de Santana para São Paulo ou outros fins. Foram colocados aí por parte do prefeito, ou do senhor Walter de Moraes, que é o gestor da FAT e também que é o gestor do aeroporto aqui em Feira de Santana. Existem algumas demandas dentro do aeroporto. A gente sabe que tem uma discussão muito grande também do seu secretário, o nosso querido secretário, se o nome dele agora aqui, Sebastião Cunha também, na discussão com relação a isso. Qual será a sua participação? De que forma o senhor concebe e analisa essas situações aí visando o aeroporto de Feira de Santana? Eu fico alegre que sou um desses, como Dilson Barbosa é uma pessoa que luta o tempo inteiro para que nós tenhamos esse aeroporto funcionando. Eu não sabia da Itapemirim, estou me informando agora que é uma sucessora. É uma sucessora da Itapemirim, né? É uma sucessora da Itapemirim que possa vir. O aeroporto tem dois problemas importantes. É preciso ter um equipamento chamado IFR, que é um equipamento. Itapemirim viação. Não, sim, é aérea. Tem que ter um equipamento chamado IFR, que é um equipamento que, por rádio, ele dirige o avião, independentemente de você ter visibilidade direta ou não. Então não precisa ter visibilidade no voo. Você desce, segue em determinado ponto, aí é que o piloto assume. E esse equipamento não tem. E é preciso que esse equipamento tenha. E a responsabilidade de colocar esse equipamento e deveria ser do governo do estado da Bahia. Feira de Santana participa disso com toda tranquilidade, porque eu acho que nós precisamos investir nesse tipo de equipamento. Segundo, é preciso que essa pista de 1.500 metros possa ter a sua extensão aumentada. E eu estive várias vezes com membros do governo do estado para que a desapropriação fosse feita. A desapropriação já foi feita. A justiça já autorizou tudo. Mas há uma discussão que não termina nunca, com mais ou menos 10 ou 15, 20 proprietários ali na frente que nem moram mais, nem produzem lá, para poder isso ser feito. E o aeroporto poder ter 2.200, 2.400 metros. Nós já fizemos várias mostras, Dilson, que tem projetos do governo da Bahia para 3.000 metros de pista. Do projeto da ANAC para 2.800 metros de pista. Tem uma situação de muros que precisam ser refeitos. Tem 2 tanques de combustível aéreos. Os tanques de combustível têm que estar enterrados. Tem um hangar que precisa ser remanejado, mas é preciso decisão política para poder fazer isso. Necessariamente decisão política para fazer isso. E eu espero que o futuro governador da Bahia possa ter essa decisão de fazer, porque nesses últimos anos o que nós tivemos foi apenas situações de não decisão e não assumir posições definitivas com relação ao transporte aéreo de Feira de Santana. Bom, eu só fico a questionar essa questão da pista. Realmente, uma pista de 1.800, 2.000 metros, uma pista ideal. Mas lembrar que o aeroporto de Ilhéus tem 1.200. Aquele aeroporto do Rio de Janeiro, né? Qual é o nome do aeroporto lá no Rio? Depois do Galeão, Santos Dumont. O Santos Dumont tem uma pista de 1.200 metros. Sobe avião, desce avião, Boeing, Airbus. Uma pista de 1.500 metros não é um impedimento, a extensão da pista. Não é um impedimento para você ter voos em Feira de Santana. O alongamento é necessário. Agora, iluminação, balizamento, rádio, aí é algo extremamente necessário. Mas quanto à pista, se tivesse pelo menos os equipamentos, ela não impediria, porque nós estamos com um aeroporto, como eu falei, o de Ilhéus tem 1.200 metros. E o pior, o Santos Dumont, ele tem uma pista de 1.200 metros dentro do mar. 1.280 metros, começa e termina dentro do mar. Termina no mar, é verdade. O aeroporto de Congonhas tem 1.600 metros de pista, é uma pista bem limitada também, mas o fluxo e começa no da cidade, nos arranha-céus e termina em outros, não tem saída. Então o tamanho da pista, a extensão da pista não é o gancho principal para se dizer que não funciona. Agora concordo que sem os equipamentos de segurança no aeroporto que resiste. E há uma questão da largura da pista, se eu não me engano tem que ter 40 metros de largura e a largura da pista tem um pouco menos. Enfim, eu acho que é importante que a gente dê todas as condições adequadas. Dilson, eu estive com o pessoal de logística aqui na 324 e eles têm uma ligação direta com alguém da Coreia
para fazer abastecimento direto em Feira de Santana. Então, tudo isso a gente precisa ter para ter um modal aéreo pronto para poder ser utilizado. Eu sempre falo essa informação que é clássica para mim, é um case. Eu advogava para uma multinacional, a Brasway, fui advogado 20 anos dessa empresa. Era uma empresa coreana, já que você falou da Coreia. E essa empresa tinha mais ou menos assim 100 milhões de dólares. Posso ser mais ou menos, mas mais ou menos isso, para investir ou em Feira de Santana ou em Pirapozinho, lá em São Paulo. E eles vieram de um jatinho para conhecer, eles donos lá, mas vinham para cá para decidir. Quando chegaram no aeroporto de Feira, o jatinho foi descer, tinha uma corrida de kart. O avião simplesmente arremeteu, foi embora, o investimento foi para São Paulo. Poderia ter vindo para a feira, mais ou menos 100 milhões de dólares. Não veio para a Feira Santana, porque o aeroporto estava sendo utilizado por uma corrida de kart. Esse pode negócio desse, Feira Santana, a nossa terra, né, Conver? E não tenha dúvida que a gente precisa, e eu quero dizer, Dilson, que nós estamos aí buscando também com o Senai Cimatec uma alternativa de hidrogênio verde para a feira. Isso é uma coisa que está sendo, já tem uma unidade lá em Camaçari, mas a segunda a gente está tentando trazer para cá. Agora, para isso tem que ter trem. Tá certo? Que é outra busca que nós estamos tentando fazer também, para quem sabe a gente está integrado também com esse tipo de modal. Lembrar que não é trem de mineiro não, viu? Não, é trem mesmo, é trem pra... Mineiro tudo é trem. É trem saindo de Juazeiro, no quadrilátero ferrífero da Bahia todo, tá certo? Que chega até Serrinha, depois de Serrinha, esqueci o nome da cidade, depois de Serrinha. Bom, lembrar que a Bahia toda era servida por trem. Não, antes de Santa Bárbara. A Bahia quase toda era servida por trem antes dos anos 60. Isso. Até os anos 60. Depois dos anos 60, a Juscelino Kubitschek achou que tinha que fazer um país rodoviário e desativaram as ferrovias. Como é? Nós estamos saindo já do inverno, semana que vem. Essa semana, aliás, já é primavera. Amanhã, 21. Amanhã, não, depois de amanhã. Depois da manhã, é mesmo. 22, já primavera, as chuvas realmente, chuva é inimiga de asfalto, etc. Mas a cidade precisa de uma reavaliação na sua malha de recuperação mesmo. De recuperação. Por exemplo, você tem aqui um caso aqui, existe aqui um asfalto também que foi feito do seu pai, aqui na Santa Mônica. A primeira etapa da Santa Mônica foi feita por Colbert Pai. Quantos anos? Tem mais ou menos uns 35 anos, aproximadamente, ou mais, que foi pavimentado. 90, né? Aquela parte da Santa Mônica. Isso, drenada também. Foi drenada. Depois o Arnaldo veio e fez a segunda etapa. Mas o asfalto que seu pai fez durou esse tempo todo, mas já chegou à exaustão. Não dá mais ali nem para ficar tapando buraco. Ali seria o caso até de o filho agora completar o trabalho do pai. Será também. E nós já estamos buscando, Dilson, comprar asfalto, que virou outra novela. Essa empresa chamada Selen, ela consegue operar de forma diferente de todo o Brasil. Enquanto no Brasil inteiro houve redução de diesel, aqui sobe. Enquanto o asfalto caiu no Brasil inteiro, aqui aumentou o preço. Então, esse é um árabe que eu não sei se vale a pena. E minha avó era libanesa, viu? Minha avó era libanesa e era árabe também. Mas, de qualquer forma, esse tipo de exploração como está aí não convém. Nós já compramos, essa semana passada era para vir 3 carretas com CAP, que é a mistura para poder dar consistência à massa, só veio uma, depois chegaram 2, mas a minha ideia é agora que a gente tenha a capacidade de tapar buraco mais, de recapear boa parte da cidade e aumentar disso a quantidade de drenagens. O que meu pai fez lá na época foi drenar a Santa Mônica, que era basicamente um lugar extremamente alagado ali. Hoje, isso modificou. Então, essa parte que mais drenada, ela dura mais. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer a Artêmia Pires. Mas a Artêmia Pires sem drenagem, você está vendo, já fiz 2 ou 3 recapeamentos, vou fazer o 4º agora, mas todo o tempo isso se abre. Então é necessário refazer sim, e essa área da drenagem é o primeiro passo que nós temos que dar com relação às ações que precisam ser feitas. Ô prefeito, o senhor falou da Artêmia Pires, só para não perder o ponto, duplicação da Artêmia Pires
deve virar realidade? Tem previsão para isso? Nós estamos com o projeto pronto. Está dentro desse recurso que a gente pediu, a duplicação da Artemia Pires no trecho que vai da Fernando Pinto de Queiroz até lá na Lagoa de Berreca, sim. A parte que passa na frente da FTC, por enquanto não, por causa das desapropriações. Mas para poder colocar asfalto, você até coloca, mas precisa drenar. E aí, Parque Centauro e etc., tudo precisa ser drenado, né? Jardim Brasil. E isso aí nós estamos pedindo recursos para poder fazer. Já temos 5 meses, a Câmara não se pronuncia, mas nós temos a ideia e a proposta de aí, Dilson, começar um grande projeto de drenagem urbana no Feira 10, na Baraúna, na Gabriela, na Conceição, na Mangabeira, na cidade toda, para que a gente possa ter a drenagem da cidade adequada para os próximos anos. O senhor falou em Câmara. O senhor já conseguiu um mecanismo político aí para fazer as pazes com a Câmara e reverter aí esse quadro hoje que temos aí um cabo de guerra, Câmara e Prefeitura? Eu estou buscando todo o tempo esse tipo de ação que diz respeito a nós comumente, a questão das ações necessárias para a nossa cidade. Eu não tenho dificuldade com relação a isso. O que nós estamos querendo e precisando cada vez mais é que a gente se una no interesse e no objetivo comum. Ô prefeito, vamos aqui para uma conversa olho no olho, não é? Eu acho que o problema dos vereadores que hoje são de oposição, uma boa parte também, eles falam que é a conversa que não consegue com o senhor, conversar pessoalmente com o senhor, que o senhor não recebe o vereador pessoalmente. Isso é boato ou não? Eu recebo, não tenho a menor dúvida disso. Eu quero até convidar você para ser testemunha dessas conversas. Essas conversas são boas quando você tem um bom testemunho do lado para poder. Não tenho dificuldade. Eu sou muito republicano nas minhas conversas. Dificuldade zero. Reclama que o senhor não recebe. Recebo. Não tenho dificuldade de conversar com ninguém. O senhor não recebe ninguém. Primeiro que o pessoal disse que chegava no seu gabinete e dali não passava. Não tenho dificuldade em conversar com quem é que do seu chefe de gabinete. Eu converso com absoluta tranquilidade com todos. E é importante que a gente converse o tempo inteiro sobre os verdadeiros assuntos de interesse da cidade, sem problema. Mas geralmente os vereadores querem também cargo, e o senhor tem alguns que querem cargo, outros não querem, outros querem voto. Mas que cargo dá voto? O problema é cargo, é? Não. Quando foi cargo, os problemas foram solucionados. Não há dificuldade. O relacionamento com a Câmara, e eu fui deputado, eu sei como é que se faz um relacionamento do Poder Legislativo. Foi parlamentar. Poder Executivo com o Legislativo. Eu sei exatamente qual é o limite. E esse limite eu sei obedecer. Não tenho dificuldade com relação a isso, não. Nenhum. Tá certo? Eu sou muito republicano nessas conversas. E era bom que nós tivéssemos mesmo disso, essas conversas com uma testemunha como você, que é testemunha da história. Valia a pena, tá certo? Você está presente nisso aqui também. Não tenho essa capacidade de ser testemunha da história, não. Não, porque, evidentemente, que até agora eu não consegui exatamente entender essa discussão hoje que a Câmara vota contra em quase tudo que o prefeito, tudo. Nós estamos. É uma questão de foro absolutamente político sem outra consequência. Quando a gente quer um recurso para investir na cidade, é para investir na cidade, não é para investir com o prefeito. Quando a gente quer uma sessão de 3 tarefas, de 66, para poder. Uma sessão, não é doação, não. Uma sessão para construir uma escola que vai ter 10 milhões de reais de investimento da CNA, a Câmara demora 4, 5 meses para fazer isso. Enfim, é importante que nós tenhamos a capacidade de entender o objetivo nosso comum, que é o objetivo de crescer e investir na cidade. E quais desses vereadores o senhor acredita que são os que têm mais facilidade de diálogo com o senhor? Não, eu tenho uma absoluta abertura para conversar com todos, né? A maioria desses vereadores que você fala estiveram conosco, participaram da nossa eleição também. Não há dificuldade em relação aos vereadores. E os da oposição são da oposição mesmo. Inclusive, conversei com o próprio presidente da Câmara há mais ou menos 15 dias atrás, e o vereador Jonathan Monteiro também. Essa conversa acontece sem nenhuma dificuldade. Tá bom, mas temos mais perguntas aí da mesa, não? Fernando? O prefeito lembrar hoje aí também começa a prova de vida da Previdência Municipal, né, prefeito? Lembrar aqui está o secretário Jairo, fiz até uma sugestão que o prefeito aqui tinha feito. O Pedro Santana, por exemplo, podia criar a meia maratona que ficaria no calendário oficial de feira. Eu me lembrei essa semana que nós tivemos a semana de aniversário de feira. Ano que vem é os 190 anos do município. Aí, Jário, eu dei uma sugestão aqui, às vezes não gosto de dar sugestão não, mas eu sou muito, como diz o velho, enxerido. De vez em quando eu fico dando essas ideias.
uma meia maratona para Feira de Santana, que pode ficar no calendário oficial. Meia maratona é 22 quilômetros, né? Se você pegar a Nó de Cerqueira, indo da Nó de Cerqueira até o centro de abastecimento, dá a volta completa até lá o centro de abastecimento, já fizeram a conta que dá 22 quilômetros. A meia maratona é 22 quilômetros. E uma meia maratona que fique no calendário de Feira de Santana para sempre. Vai ter, evidentemente, uma repercussão muito boa. Fica essa ideia aqui. Eu dei para o prefeito aqui, ele achou a ideia boa, não sei se o secretário entende assim. Bom dia, Dilson. Bom dia, prefeito. Toda a equipe da Rádio Princesa. Ele disse que a ideia é boa, viu? Para não colocar o secretário e inclusive ficar com medo de falar sobre o assunto, viu, prefeito? Não, eu gostei da ideia, tanto que eu pedi que ele aqui viesse, Dilson. Foi, né? Foi. Eu mesmo pedi para poder Então já está em pauta disso, com certeza. Inclusive, nesse momento de retomada que nós estamos vivendo, a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer está lançando uma agenda já 2023, justamente para poder termos esses eventos tanto culturais quanto esportivos, já nessa agenda, tendo assim, portanto, um planejamento e, portanto, também já entrando nesse calendário. Então, eu acredito que já com essa sugestão, e o prefeito também acaba de colocar, nós vamos já estar incluindo, vou estar conversando com o Emerson Brito, nosso diretor de esporte, para incluirmos e estarmos analisando também a questão do mês, para com que aconteça a meia maratona. Muito bem, então... Tá ali, pode medir se não dá 22 quilômetros, saindo do centro de abastecimento, indo até o final da Nó de Cerqueira, retornando e voltando ao centro. Ali dá 22 quilômetros. Inclusive, nós tivemos na semana passada uma corrida que aconteceu no centro da cidade e foi uma repercussão. Uma corrida no centro da cidade. Repercussão excelente, prefeito. Inclusive porque nós temos aí o Novo Centro, que é um grande projeto do governo municipal. E realmente muitas pessoas que não conheciam ainda como estava Salles Barbosa, toda aquela região, se surpreenderam positivamente. Perfeito. Ô Dilson, eu gostaria somente de aproveitar, Fernando, para responder para a mãe Tatiana. Tatiana, eu acabei de falar com a secretária, ela disse que alguns itens estão faltando, é verdade, mas a merenda existe na escola. E um dos problemas com o leite, Dilson, é que o leite subiu quase 60%. E a pessoa que entrega leite, ele acabou não entregando o leite em razão de ter que assinar um novo contrato e que está sendo assinado agora também, mais uma vez. Mas eu vou pegar inclusive o contato dela para ver quais são os itens que tem e os itens que não tem. De qualquer forma, existe merenda na escola, pode ser que alguns itens não existam para poder se complementar a merenda da escola. Mas agradeço a ela por ser uma cidadã, uma mãe que está fiscalizando exatamente o funcionamento da escola. Eu lhe agradeço. E agradecendo também a presença da secretária de Comunicação, Renata Maia, e ao Jairo, né, o secretário Jairinho, que estão aqui presentes nessa entrevista com o prefeito. Agradecer a Coberto pela vinda aqui. Já estava fazendo falta, viu, Coberto? Tem bastante tempo que você falou aqui. Eu agradeço, você me convidou 15 dias atrás, eu acabei não podendo vir naquele momento, mas eu gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos juntos, de fazer um pedido a você. Aí quem faz o pedido sou eu. Tem um livro que precisa sair esse ano. E esse livro vai sair esse ano, Dilson. Não adianta você... O livro vai sair. Mas esse livro... Eu já encomendei, já contratei uma editora lá em São Paulo. Curiosamente, a mulher me fez a proposta para eles fazer a edição lá. E eu já vou mandar para lá, para fazer a edição do livro. Para depois a gente imprimir. Eu gostaria que o secretário... Rapaz, esse livro tá cobrado, viu? Mas eu sou a pessoa que quero mais ler esse livro o tempo inteiro, tá certo? Até porque eu estive com o Silvério Silva aqui domingo, que disse que você é mais velho do que ele. Tivemos uma discussão forte aqui na saída. Estivemos no 7 de setembro com Itajaí Pedra Branca, que disse que você também é mais velho do que ele. Foi uma discussão dura, viu, Dilson, com essas pessoas todas que são meus amigos e seus amigos aqui também. Olha, é só lembrar o seguinte, que eu era menino e já era ouvinte da rádio com Silvério Silva e Itajaí Pedra Branca. Eu era garoto. Então, eu era menino. Eu era menino, já ouvia Itajaí Pedra Branca. Olha, você tem uma ideia, Itajaí Pedra Branca, a semana passada o filho dele me disse que ele ia completar 81 anos. Então, como é que ele é mais novo do que eu? 81. Agora vira uma briga sem fim, porque o Dilson é o único dos três que revela a idade dele no ar. O Itajaí Pedra Branca e o Silvério Silva não falam a idade. Aí fica complicado. Mas Itajaí eu conheço, 81. Só 81 anos, meu amigo. Não adianta ele esconder. Silvério Silva, 84. Esconder pra quê? Bom, então eu quero agradecer a Dilson. Aliás, Colbert foi repórter da Rádio Cultura e ele sabe disso. Ele pertenceu à equipe de Oswaldo Barreto.
É verdade. Né? Ele pede de Gaspar Serra Centro, lembra? Gaspar Serra Você Centro. também aí tá pertinho dos 70, não pode negar. Lá vem ele procurando história. Bom, mas de qualquer forma eu gostaria de pedir a Dilson, né, que no dia do lançamento do livro, que vai ser agora em dezembro ou novembro, nós vamos lançar a meia maratona. Vai ser as duas juntas. Vão ser as duas juntas, tá certo? Mas agradecer a Dilson, agradecer a toda a equipe aqui, agradecer aos amigos da Rádio Princesa, agradecer a Frei Jorge, que sei está nos ouvindo, Ana Paula, agradecer a todos vocês, a secretária Renata, o secretário Jairo, que aqui esteve também, Miro, você, Fernando, e Bárbara Barreto, e a todos vocês pela oportunidade de começar o dia da forma que a gente precisa começar mesmo, agradecendo a Deus por ter começado assim. Obrigado, Deus. Ok, Colbert, e ficamos hoje ao nosso parceiros comerciais, lembrando que os anúncios comerciais que hoje não foram passados serão compensados nos programas seguintes. Com entrevista dessa a gente não